Agora sim, começamos. Então, meninas, a gente começa a tratar, fazer o tratamento capilar entendendo o surgimento do nome, as patologias, se é um eflúvio, se é uma alopécia, né? Ela surge do grego, significa raposa, até porque tem uma característica similar mesmo de raposa com aquela falha no couro cabeludo. A raposa ela tem mais as laterais e tem uma falhazinha no topo ou até uma mudança de cor, uma cor diferente, o que identifica essa semelhança para a gente saber, tá? A alopécia, ela vai trazer para a gente, como está descrito aqui no slide, a alusão à perda de pelos constante durante a vida. Não é uma coisa aguda ou uma reagudização. Ela sempre vai trazer essa perda para a mulher e para o homem também. Então, sempre vai ter essa queixa, até que chegue num ponto mesmo de completamente se acabar o pelo no couro cabeludo ou diminuir bastante a ponto de não ter quase fio para amarrar, né? E realmente a gente tem aqui um problema até social, né? Eu sempre vou, quem está acostumado a ver aula minha aqui, sempre vai perceber que eu vou associar a patologia, vou associar o problema, como eu ia falar para vocês, que é um problema social, e vou buscar para vocês formas de vocês trabalharem com isso. Quando a gente identifica que tem um problema, ainda mais dessa magnitude, que para a mulher eu acredito que é uma das piores coisas que pode ter uma queda capilar ou um problema de alopecia, uma questão de uma falha muito grande, que às vezes a gente identifica na lateral. Quando a gente tem uma dor assim muito perceptível, a gente, como profissional, também tem oportunidade. Então, é uma oportunidade de negócio muito boa. A gente tem essa cliente ali mesmo o ano inteiro, possibilidades infinitas assim de fazer tratamento, seja ele injetável, com ozônio, com mesoterapia, com microagulhamento, com massagem, com produto, com óleo essencial na fitoterapia. Então, é uma gama muito grande de possibilidades de trabalho, tá? Esse problema, infelizmente, traz soluções por outro lado, tá bom? Essa alopécia, ela é caracterizada por essa diminuição ou pela ausência dos pelos ou mesmo do cabelo inteiro. Ela traz com a gente não só a queda, mas ela traz uma alteração do número de folículo por unidade diária. Por quê? Às vezes, lá no folículo, a gente tem dois, três pelinhos ali junto. Então, quando a gente tem alopecia, ela passa a ter um. Ele já fica mais isolado um do outro. Então, a gente tem uma alteração mesmo de forma ali e de quantidade também, tá? Tem alteração no tamanho do folículo também, tem o afinamento desse fio, às vezes era um fio mais grosso e começa a ficar um cabelo muito ralinho, seco, desvitalizado, e alteração mesmo também na duração desse ciclo, porque a gente tem as fases ali, fase anágena, fase telógena do crescimento do fio, que vocês vão ver no próximo slide, e aí a gente também na alopecia a gente vai ter a alteração dessas fases no mesmo sentido, enquanto afina o fio, enquanto altera a quantidade do folículo, tá? Aqui a gente tem uma demonstração de cada fase de crescimento. Por quê? A gente conta aqui como uma média aproximada de um mês, tá? E aí a gente tem toda essa, um mês não, perdão, o ciclo inteiro de crescimento e queda do cabelo. Todo esse ciclo está descrito aqui nesse slide, eu já vou exemplificar ele para vocês. A fase anágena, perceba onde que está o bulbo capilar, onde está a haste lá do folículo piloso. A fase catágena, que já se separa lá do bulbo e o folículo. A fase telógena, tendo ali dentro dela uma fase endógena e outra exógena. E aí, então, a produção de um novo fio, tá certo? Aqui eu tenho outra exemplificação para vocês também. Quem quiser artigo, quem quiser leitura ou essas figuras, me procura no direct que eu envio para cada uma, quem quiser ler depois, tá bom? Eu tenho PDF de alguns artigos que vai ajudar vocês
aí no trabalho também, tá? Essas fases que eu acabei de descrever para vocês aqui agora, tem contando aqui como três, olha lá. A descrição da anágena, que é o crescimento do folículo do fio. Essa fase é a mais importante para ele crescer. É onde me fala que o meu cabelo vai chegar a um menor comprimento ou a um maior comprimento. Ela dura em média de 2 a 6 anos. E é uma fase, como vocês estão vendo aqui, que dura entre 85 e a quase 90% do período dessa fase no couro cabeludo. Então, a paciente que chega para você e fala, olha, meu cabelo não cresce e tal, tem muito a ver com a genética dela também, mas aí a gente já sabe, às vezes a fase anágena dela vai durar ali 2 anos, 3 anos, que é até onde cresce o máximo do fio, daí depois ele vai cair. Outras mulheres já apresentam uma fase mais longa, e aí o cabelo ainda tá preso lá no bulbo, e aí ele vai crescer por mais tempo, tá? A velocidade também vai depender de vários fatores que a gente tem intrínsecos e extrínsecos no nosso dia a dia, mas ela é casadinha junto com o tempo que você tem de fase anágena. Já a catágena é esse estado de involução, esse fio. Ele para de crescer, ele reduz o crescimento na parte mais baixa, aquela parte que eu mostrei para vocês aqui, ó, do terço inferior, veja só, que ele reduz, ele involui, né? Então, é nessa parte, até antes da metade, que ele tem essa involução, que está descrito aqui para vocês, que vai durar entre 2 a 3 semanas, essa etapa, tá certo? E, em seguida, a fase telógena, que é a fase de repouso desse folículo. É aproximadamente 3 meses a duração dela, e em torno de 10% dos folículos se encontram nessa fase. Então, a maioria dos folículos do nosso cabelo estão na fase telógena, estão em crescimento. O que acontece na alopecia é que, por mais que esteja em crescimento, a velocidade de queda é muito maior. Então é como se fosse uma corrida que ele não está conseguindo competir com a velocidade dessa queda, tá? E a gente tem uma estima de mais ou menos 150 mil folículos pilosos no couro cabeludo, tá certo? Essa taxa de eliminação cai cabelo todos os dias de todo mundo, em torno de 100 a 200 fios. O que acontece quando a gente começa a ver um exagero nessa queda é quando a gente está andando pela casa, tem fio pela casa inteira. Quando você encosta ali num sofá, nem mexeu muito, já tem fio no sofá, no seu travesseiro, na sua cama, vai tomar banho, sai aquele chumalho de fio na sua mão. Então, começa a ter um exagero nessa queda, além de 100 a 200 pelos ao dia. Vai variar de pessoa para pessoa, de sexo masculino para feminino, tá? Varia sim, e varia também pela sazonalidade. A gente tem uma maior queda no verão de qualquer país, porque uma época mesmo que a gente lava mais o cabelo, que a gente expõe mais esse cabelo a calor, a alteração de temperatura, a cloro de piscina, a banho de mar, etc., a sol, né? E aqui vocês podem ver o fator de crescimento que vai trazer alterações para direcionar a gente para conhecer o porquê dessa queda, né? Como eu falei para vocês, o sexo vai influenciar, a idade, quando a mulher começa a ficar depois ali dos 40 e menopausada também, tende a cair mais cabelo, então a gente já traz aqui uma tradução clara de alteração hormonal. Depois dos 36, 37, a gente já tem alterações e um questionamento bem grande se a gente deve ou não fazer a reposição hormonal. Então a gente tem que estar muito mais atenta para fazer essas dosagens, né? Tem um acompanhamento médico importante, de preferência integrativo, porque não faz mais sentido a gente estar dentro desse mundo e fazer acompanhamento com medicina tradicional. O papo é outro.
E é importante vocês, se tiverem nessa idade, fazerem bem essa regulação hormonal, porque a fase de queda de cabelo aqui piora bastante, tá? As mulheres orientais e ameríndias, como vocês estão vendo aqui, têm menos receptor de testosterona, ou seja, isso traz uma menor possibilidade de ter mais pelos, vamos dizer assim. Elas têm menos pelos, não sabem que as orientais são todas peladinhas, não tem pelo no braço, não tem pelo nas pernas, quase pode até ter um cabelão cheio, mas geralmente nos braços e nas pernas quase não tem por conta disso. Elas têm menos quantidade de receptor para testo, tá? E já as caucasianas, europeias, têm menos pelo no corpo, mas têm mais problemas relacionados à calvície, às alopecias, tá? Aqui a gente trouxe um tricograma para vocês observarem como seria. A gente tem como ter aparelhos ali no consultório onde a gente consegue avaliar a qualidade, a saúde desse couro cabeludo, desse fio, né? Dependendo da possibilidade de aumento desse aparelho que você possa ter. E aqui ele vai mostrar para a gente alguns tipos de fio, tá? Como o cabelo distrófico, o anágeno telógeno e o anágeno displásico. Então, aqui foram poucos exemplos, a gente tem diversos tipos de fio, tem o fio quebrado, eu vou mostrar para vocês também aqui. No próximo slide eu vou mostrar outro tipo para vocês também. A gente tem diversos tipos, coisas que a gente vai aprendendo à medida que a gente se aprofunda mais nesse assunto. Então já fica aqui a dica para as meninas que já estão dentro da pós-graduação, se vocês quiserem mais aprofundamento, se acharem que está pouco densa a nossa aula, me peçam que eu trago a parte 2 para vocês dentro da plataforma, tá? Aqui eu trouxe alguns desafios que não são patológicos, mecânicos, vamos dizer assim, né? É um patológico mecânico porque tem esse trauma, sim, mas ele não é de dentro. Então, a gente tem aqui problemas psicológicos, psicossociais, traumas de família, etc., que leva esse paciente a fazer o arrancamento, é a tricotilomania. Ele faz o arrancamento do próprio pelo e come. Muitas vezes eles têm que fazer cirurgia para a retirada desse bolo de pelo que fica dentro do estômago e começa a trazer problema para esse paciente. Então, esse paciente, para a gente, ele tem que estar em acompanhamento psiquiátrico muito forte, além da estética. Nosso fundo objetivo aqui é a estética, mas você chegar a ter um paciente desse no consultório antes do psiquiátrico, a gente precisa encaminhar, porque não vai resolver, ele não vai parar de arrancar. Você vai ficar ali enxugando gelo e pegando o dinheiro de um paciente que precisa se tratar psicologicamente, às vezes tomar alguma medicação também. Se tiverem perguntas, só levantar a mãozinha, tá bom? Que a gente pausa aqui ou manda no chat. Aqui alguns exemplos mais de tricotilomania. Veja só, o cabelo fica todo irregular porque eles mesmos não têm ordem de onde puxa, se é do centro do couro cabeludo, se é da lateral, se é da parte traseira, né? Embora essa figura terceira aqui, vocês estão vendo, vocês estão identificando esse paciente de costas? Essa figura me traz uma dúvida. Eu procurei, ela estava como referência de paciente de tricotilomania, mas eu acredito que é um paciente de alopecia areata, tá? Eu não acho que é de tricotilomania. É um paciente de referência de artigos, tá certo? Por isso que eu não sei dizer para vocês. Agora, ele tem uma característica mais de areata do que de patologia de psique. Para mim é isso. Se alguém tiver uma outra ideia, me fala, porque não parece, me parece um pouco difícil esse cabelo curtinho de você arrancar. E não parece que a pessoa ia arrancar de uma forma como tivesse aqui nessas moças e depois raspar. Se raspar, raspa tudo, ele ia crescer de maneira uniforme, né? Fiquei na dúvida aqui nesse slide, tá? Tranquilo até aqui?
Mostrando aqui para vocês, começando pela alopecia não cicatricial, que vai envolver, a gente tem dois tipos de alopecia, né? Tem a não cicatricial, e aí ela traz para mim dois tipos dentro dela, que é a inflamatória e a não inflamatória. Me falando da inflamatória, eu tenho a alopecia areata, que ela vai ser identificada por dois A grande, dois razões aqui. E ela tem uma causa desconhecida ainda pela ciência, interrogada de autoimune. A gente tem várias problemáticas com doença autoimune, às vezes envolvendo lúpus, a psoríase e também várias outras patologias, como, por exemplo, a alopécia, tendo uma ligação direta a esses pacientes, tá? Então, há que se ficar de olho quando o seu paciente trazer essa informação para vocês. E aí, nas não cicatriciais ainda dentro, mas não inflamatória, a gente tem uma outra famosa que é a alopecia androgenética. Ela é definida como uma perda de padrão assim, definido, tá? Ela é identificada assim. E ela pode acontecer tanto em homens quanto mulheres. Então, ela tem uma variedade assim bem parecida. É a causa mais comum que a gente tem de queixa de queda de cabelo nos consultórios hoje em dia. E, como eu falei para vocês, de fator hormonal estar envolvido, aqui a gente tem plena certeza de que sim, tá? Ela me diz que não é inflamatória, mas tem fator hormonal de alteração envolvido. Por quê? A gente sabe que a testosterona, ela é convertida pela enzima 5-alfa-redutase, ela é convertida em dihidrotestosterona, em DHT. E essa enzima, ela é encontrada nesses folículos capilares e em outras partes do corpo também. E alguns estudos demonstraram para a gente que esses níveis elevados do DHT estão presentes nessa pele que tem essa calvície, principalmente a genética, tá? Que entra aqui dentro da alopecia androgenética para a gente. E aí a gente vai entrar dentro de algumas classificações que eu vou mostrar para vocês. Dentro da alopecia não cicatricial e não inflamatória, a gente tem outra bastante conhecida também, que é o eflúvio telógeno, aqui representado pelo ET. E ainda a gente tem o padrão feminino de perda de cabelo, que é simplesmente queda de cabelo que a gente não identifica nem como alopecia de nenhum tipo, nem como eflúvio telógeno, etc. Tá? E o eflúvio, a gente sabe que é uma das queixas mais comuns também que tem no consultório, porque ele não é genético, assim, ele é após algum tipo de acontecimento, seja após algum tipo de descoberta, por exemplo, eu tenho uma doença autoimune, eu tenho a hipotireoidismo de Hashimoto, e eu só descobri depois que eu estava com uma consulta com uma nutri e eu pedindo para ela alguma prescrição para me dar mais energia para eu treinar, que estava me faltando, e que o meu cabelo estava caindo aos montes, assim. Eu tive uns 3 eflúvios, assim, na minha vida desde que eu descobri o Hashimoto, porque ele vem dessa alteração hormonal, ele vem da autoimune que está descompensada, e ele também pode vir de fator estressor, de mesmo estresse psicológico, tá? Ela é causada, assim, por diversos fatores, ela pode ser causada. E uma curiosidade é que ela vai acontecer, o eflúvio telógeno, e de fato a queda vai acontecer depois de uns 3 a 6 meses desse, desse desse evento estressante para a paciente. Não é exatamente pouquíssimo tempo, uma semana, 2 semanas. Depois de uns 3 meses, a gente investiga. O paciente não tem a genética, não tem isso, não tem aquilo. Ah, aconteceu alguma coisa que tenha te estressado de uma forma importante? Sim, mas já faz muito tempo, doutora, já faz meses. Exatamente, uma característica bem comum do eflúvio telógeno, tá? Dentro das alopecias não cicatriciais, a gente tem aqui essas características que
traz ela a ser causada por um influxo maciço de pelo, ou seja, ele para de crescer, né? No estágio telógeno ou pela transformação de folículos capilares terminais em pelos velos, que é aquele pelinho ralinho, aqueles que nascem e não crescem, sabe? Bem dessa região aqui é bem comum, essa região de lateral é pelo velo, ó. É um pelinho que ele não cresce nunca, que sempre fica ali, daquele mesmo tamanho. E aí, me fala aqui que nesses casos essa integridade desse folículo permanece, é mantida. A gente não tem alteração do folículo, nem da quantidade de pelo dentro desse folículo, nem do afinamento desse folículo, né? Então, essa perda é potencialmente reversível, uma vez que a gente regule essa paciente, que a gente desinflama essa paciente também, porque se ela teve isso, ela ficou muito estressada. Então, a gente tem ali um pico grande de cortisol acontecendo várias vezes. Possivelmente essa paciente não está dormindo bem, possivelmente a ansiedade está gerando ela a comer coisas que não são tão saudáveis, então ela vai estar mais inflamada, então a gente traz ela para um equilíbrio ali, mais para o saudável, ter um sono mais reparador, tentar resolver o fator estressor e suplementar se for a necessidade, e essa paciente vai ter uma potencialidade de reversão desse quadro. Das alopecias do segundo tipo, que são agora as cicatriciais, a gente divide elas em primárias e em secundárias. Na primária, a gente tem a frontal fibrosante, a gente tem o lúpus eritematoso e a gente tem o líquen plano pilar, tá? O líquen plano pilar, ele é um tipo de alopecia autoimune também que aparece em mulheres, geralmente, tá? Também, ao mesmo tempo, pode aparecer em homens, mas é mais em mulheres. E o sistema imunológico que ataca a raiz desse cabelo e que destrói a raiz desse cabelo. O lúpus eritematoso, ele é uma doença autoimune que a gente já tem bastante conhecimento sobre ela. E a frontal fibrosante é porque, de fato, forma uma fibrose devido a uma cicatriz nesse folículo capilar. Então, a gente tem o impedimento de um crescimento de folículos de novo, tá? Essa duração dessas enfermidades, elas podem durar anos ou podem alternar em períodos, pode ser variável e vai ser variável de paciente para paciente. A gente tem que conhecer muito bem a história delas. E a gente tem aí a tricoscopia digital para a gente avaliar a saúde desse couro cabeludo, como eu falei para vocês, detectar alguns sinais sugestivos de que seja o líquen plano, o líquen plano pilar, ou uma hiperqueratose, enfim, a gente precisa de compreender o que está acontecendo com esse couro cabeludo para conseguir ajudar esse paciente, tá? Como vocês podem ver aqui, eu trouxe figuras, mas exemplos de outras alopecias também, para vocês conhecerem, tá? Veja só, essa mulher aqui é uma paciente que é mulher, ela tem a maior perda de cabelo nessa parte aqui frontal, ó, na parte da frente do topo superior do crânio. Então, é mais aqui nessa parte, tá? Onde seria ali o início de uma franja. E aí ela fica cobrindo, né, com todo o cabelo atrás do lado de lá. Mas quando você toca, é liso, liso, liso. É mais liso do que a testa. Então, a gente já vê um atrofiamento ali desses folículos também, além da tricoscopia, que a gente consegue identificar o fechamento, né? Aqui é a classificação de Ludwig para vocês, que mostra para a gente os padrões de queda desse cabelo. O estado zero seria uma saúde boa de couro cabeludo e de volume também. No estágio um, a gente já começa a ver um afinamento em cima, sempre no topo do crânio, do couro cabeludo, e pouca coisa das pontas ou nada. No estágio 2, a gente já começa a perceber que essa paciente tem uma falha importante ali e, ao mesmo tempo, também nas pontas começa a fazer o raleamento. Lembra que eu falei para vocês que a espessura muda do fio também?
Então a gente já começa a perceber um raleamento. Essa paciente não tem a mesma espessura, falta queratina também, falta melanina, ela não tem a mesma espessura. E o estágio 3 ele toma mesmo quase que todo o topo do crânio, aqui de falha, são poucos fios e alguns restam até o comprimento final desse cabelo, seja ele mais baixo ou seja ele mais curtinho. Tudo bem até aqui? Aqui alguns padrões também de homens, como a gente pode ver, do estágio um, 2, 3 e 4, tá? E a gente consegue identificar as entradas aqui na lateral, né? Aquelas famosas entradas da calvície, às vezes a entrada mais profunda associada com uma perda lá no topo também. O outro estágio a gente consegue identificar como uma perda grande e o estágio final como todo o crânio cabeludo aqui na parte de cima, no topo, tudo completo, sem nenhum acúmulo de pelo, somente nas laterais, na parte de têmpora e aqui do occipital. E o da mulher também pode acompanhar isso no estágio um, 2 e 3, que é outra escala de classificação que a gente encontra, tá? E aí eu trouxe para vocês um exemplo aqui de alopecia areata em homem. Veja só como é diferente como é parecido daquele primeiro slide lá no início que eu trouxe para vocês, que tinha lá me trazendo uma informação que era a tricotilomania, que aquele paciente estava arrancando e comendo pelo. Mas é muito parecido com essa característica de alopecia areata, onde a gente tem uma perda muito nítida de blocos de pelo nessa cabeça, seja em homem, seja em mulher, tá? Pode acontecer em mulher também, mas ela é muito clara, né? Então, se eu raspar todo o meu cabelo aqui, vai ficar tudo nivelado, né? Mas não é característica talvez, de arrancar, de trauma por arrancar esse pelo, né? Outro exemplo que a gente tem aqui é a frontal fibrosante, para vocês verem. O pelo dela deveria estar vindo mais ou menos até aqui, mais uns, no mínimo, 3 a 4 dedos para cima dessa fronte, né? Então, a gente tem internamente a fibrose desses folículos, é por isso que ela se chama frontal e fibrosante, tem o nome e sobrenome, porque ela é bem característica dessa forma, tá? Às vezes a gente vê, né, pessoas mais velhas mesmo iniciando esse cabelo mesmo aqui na linha dos ouvidos lá para trás, porque falta toda essa parte de fronte e têmpora. Trouxe aqui uma tabela para vocês, se vocês quiserem tirar print, pode tirar, ou se quiser me pedir também, como eu citei no início, me peça no direct lá do Instagram que eu envio para vocês. É de um artigo espanhol, mas assim, eu acredito que não seja difícil de vocês identificar, tá? Traz aqui as causas dessa alopecia não cicatricial, as causas do eflúvio telógeno, tá? Que é o mais comum, por exemplo, ele trouxe para mim o embaraço, que é a gravidez. Mas geralmente é mais comum o cabelo da mulher cair na amamentação e não tanto na gestação, tá? Mas pode acontecer porque a gente não sabe nível nutricional que essa mulher encontrava. Então pode sim acontecer. Pode acontecer um eflúvio depois de uma febre muito forte também. Isso aqui é importante a gente saber. Dieta, a gente sabe que faz queda. Começou a fazer dieta, o cabelo começa a cair com força, principalmente quando a gente é mal assistido, né? Como eu citei antes, o estresse importante, altos picos de cortisol inflamam o nosso corpo e o uso de fármacos também, principalmente antibióticos e psicotrópicos. Os medicamentos para a mente, olha só, anticonvulsivante, ácido valproico, psicotrópico, esteroide. Então, muitos deles são classificados dentro dos motivos que causam essa queda de cabelo dentro do eflúvio telógeno, tá?
Olha só, já na alopecia não cicatricial, que interessante que ele me traz, ó, deficiência de ferro e de zinco. Essa paciente que tem eflúvio telógeno também, provavelmente ela não vai estar com o nível otimizado de ferro e zinco. Isso vai acontecer com todas as pessoas que têm queda de cabelo, tá? É claro que a gente vai juntando uma pecinha na outra, pode ser outros motivos agregados, mas geralmente ela não vai estar ali legal no hemograma dela. A gente vai ver várias alterações de marcadores, a gente vai ver homocisteína, a gente vai ver provavelmente alteração de ferritina também, não só do ferro, porque a ferritina faz o carreamento desse ferro para levar para as células, né? Então a gente vai ter falhas aí de vários marcadores dentro do hemograma, que inclusive vocês aprendem, vão aprender, vai começar esse módulo já já, aliás, com a doutora Cássia, a professora Cássia, e vão aprender a interpretar os exames, a ler o exame do seu paciente, a entender do que se trata, e depois a gente entra com prescrição logo em seguida. Aqui outra tabela para vocês das causas do eflúvio anágeno. A gente tem o eflúvio telógeno por conta da fase que caiu aquele cabelo, da fase de crescimento. E agora da fase anágena desse cabelo. Ele pode cair por isso, ó. Quimioterapia, também usar uma metotrexate, que é uma medicação muito utilizada, radiações como radioterapia, envenenamento por metal pesado, antibiótico, gentamicina, intoxicação por veneno para rato. Não vamos tomar veneno para rato, tá? Muito obrigada de nada, não tomemos, mas vocês estão vendo aqui que para a gente ter uma queda na parte anágena do crescimento, né, ter esse eflúvio anágeno, a gente é mais ligado à medicação, ao uso de terapias e medicação, e não tanto coisas loucas dessa longa estrada da vida, né? Diagnóstico, gente, a gente coloca aqui já para vocês a tricoscopia. A gente consegue aumentar esse couro cabeludo desse pelo em 20, 50, 100 vezes, a depender de cada aparelho, né? Nesse caso, é uma alopecia androgenética, que é representada pela sigla AGA. A gente tem nela variação do tamanho dos fios, hiperpigmentação perifolicular, tá vendo? Ó, pretinho, bem ao redor lá do bulbo, ó, mais escurecido, e unidades individuais. A gente que quase não vê, eu não consigo identificar, talvez um aqui só, que só tem mesmo um fio em cada folículo. Então a gente já começa a trazer esse diagnóstico para a AGA, tá? Já na alopecia areata, a gente vê um padrão diferente. Consegue entender? Que esse couro cabeludo ele é mais amarelado, ele também traz pontos amarelados e não hiperpigmentados como é na androgenética. Além disso, ele tem o fio em formato de interrogação, como a gente fala. Você vê que ele tem espessuras diferentes, ó, mais espesso na pontinha e mais fino lá no bulbo, que facilita que ele se rompa facilmente desse bulbo, né? Cabelos dobráveis, a gente vê aqui, ó, nessa parte que já é um fio que está dobrado, já logo no início. Aqui, se eu não me engano, também tá dando um pouquinho para perceber, mas eu acredito que seja também. E fios velos que vão ter bastante desse fiozinho em forma de velo aqui nesse tipo de alopecia, tá? Diagnóstico de eflúvio telógeno, muito comum, você vai perceber, a mulher começa a ter uma falha grande nessa região de têmpora. Geralmente é daqui. É uma falha grande, e aí, se a gente não cuidar, vai emendando até aqui, tá? E vai indo para trás. Precisamos nos atentar e cuidar, porque às vezes fica mesmo sem nada nessa parte de têmpora aqui, tá certo? A gente tem essa queda difusa, não vai sair todo o cabelo dela, não vai chegar aqui no topo como é a alopecia androgenética, naqueles estágios da escala de Ludwig.
A gente tem aqui diretamente a associação com alteração de ferritina, como eu falei para vocês. Paciente pode estar anêmica e ter também essa queda, e a associação com o hipotiroidismo, como eu falei para vocês. Tem alguém falando no chat aqui? Deixa eu ver aqui. A Renata, eu tenho essa deficiência de cabelo nas laterais. Provavelmente pode ser o eflúvio, você só tem que avaliar de fato esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, ó. A queda é difusa, é mais na lateral, não é global, é mais comum na têmpora. Como estão seus exames? Você tem hipotiroidismo? Passou por um momento de estresse? Você está em deficiência nutricional? Tá comendo meio mal, meio ali para as coxas, como diz lá em Minas Gerais. Então, tem que analisar todos esses fatos, não é só olhar o paciente e trazer essa informação para ele. O nosso diferencial como profissionais de outras áreas, de outras profissões que não sejam médico, é exatamente esse. É não ter a preguiça de olhar o paciente, é a gente fazer todo esse questionamento. Então, toda a informação que eu trouxe aqui para vocês, busque mais, o que mais que os pacientes se queixam, façam uma ficha de avaliação bem feita, de consulta bem feita, entenda como está esse hemograma, para aí você conseguir fidelizar esse paciente, porque é esse o nosso diferencial. É só. É só fazer o caminho contrário da medicina, sair do raso, porque o que está acontecendo é mesmo médicos que nem tocam na gente, né? Então, a gente se diferencia por isso e ganha mercado, com certeza. Temos aqui alguns aparelhos que eu trouxe para vocês de tricoscopia, ó. Eu achei esse daqui no AliExpress. Ele tem o aplicativo onde a gente consegue identificar ali no celular ou no iPad, né? Facilmente, ou até numa TV, se você tiver ligada ali. O paciente também consegue enxergar, o paciente vê o que está acontecendo com ele, gente, traz uma noção. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou fazer tratamento de gordura, de celulite, de acne, né? Para tudo que eu vou fazer, eu tiro foto, faço filmagem. Mas o que que eu faço? Ou eu trago a informação no iPad, mostro para o paciente, ou eu imprimo a foto dele na hora, que eu acabei de tirar. Então, essa foto ali da celulite dela, ela não está acostumada a se ver dessa forma. Ela pode até não conseguir fazer todo o programa de tratamento com você naquele momento, mas alguma coisa ela vai fazer e essa paciente vai ficar desesperada para fechar com você, porque ela está vendo o problema. É isso que é legal. Você mostrar a imagem do que está acontecendo para o paciente, fazer ele identificar que ele tem uma questão a ser resolvida, tá certo? Alguém mais falou alguma coisa? Trabalha com reconstrução de sobrancelha, está realmente procurando um tratamento com olhar integral para o paciente e procurando mais conhecimento. Parabéns para você, viu, Fer? A gente não dá para ir contra o mercado, senão a gente está perdendo tempo, energia, dinheiro, não é isso? Então, o mercado ele está muito mais exigente do que há 2 anos atrás. Está muito mais informado. Ele está querendo fazer coisas que resolvam o problema mais rápido, mas que resolvam. Eles não se importam tanto de pagar desde que você saiba vender para a pessoa certa, da forma certa, para o público certo. Sabe identificar isso tudo. Uma vez identificado, você vai vender. Dificilmente o paciente sai de sua consulta sem fechar. Então, o que esse mercado está buscando é isso. Conhecimento, mais saúde para o meu corpo, né? Não, as pessoas estão falando assim, nossa, eu tenho medo de me injetar as coisas, eu tenho medo de fazer botox, de fazer preenchimento, porque eu tenho medo de ficar com aquela cara toda inchada e não sei o quê. Então, a galera já está querendo mais naturalidade, indo contra aquele movimento de artificialidade que tivemos há 20, 10 anos atrás.
Então, tá indo para o natural. Isso traz automaticamente ela querer saber como é que ela tá por dentro. Se você fala que você vai tratar o cabelo e vai pedir exame de sangue, a paciente pira, ela quer você pro resto da vida. E isso vai com tudo. Se é a sua primeira paciente, vai fazer um bioestimulador de colágeno, a paciente fica louca. Então, por isso que eu trago aqui para vocês, isso aqui é uma base extremamente sólida. Você ter esse conhecimento de exame, de saber prescrever, essa prescrição vai puxar automaticamente para a via oral e para a via de cosmético, então você já está fechando ali o cerco do tratamento da sua cliente. Daqui a pouco, se você já trabalha ou se você vai migrar para uma estética avançada, você está pronta. Você não precisa ficar correndo atrás de coisas que a galera está indo, fazendo o caminho contrário, né? Eu fiz esse caminho contrário, porque eu fui primeiro para avançada e depois para a integrativa, mas as coisas mudam demais, assim, o nível de paciente, o nível de atendimento da gente muda demais, então é muito importante que a gente faça esses diferenciais. Quer trabalhar com capilar? Invista num aparelhinho mesmo que seja mais baratinho. Esse daqui, se eu não me engano, esse daqui estava 19 euros ou 16, o que vai dar em menos de 100 reais. E você acha no Brasil também um aparelho parecido? Eu tinha ele quando eu trabalhava em São Paulo. E a gente tem variedades, ó. Esse daqui já aumenta em até 200 vezes, então é um pouquinho mais caro, mas não era tanto mais caro que esse. Esse aqui já custa, se eu não me engano, 118, 115, alguma coisa, euros, né? Então a gente vai colocar isso aí em 600, 700, 800 reais, um aparelho desse, mas que traz o diferencial. O paciente que está vendo essa imagem, você explica, mostra para ele uma imagem de um couro saudável. Agora você mostra a dele e às vezes não chega só assim bonitinho. Às vezes chega com ferida, às vezes chega com casquinha, com um processo inflamatório muito pesado ali. Então ele está mesmo olhando ali para o problema dele, sabe? Então é importante que vocês tenham esses aparelhos que vão te ajudar a vender mais facilmente. Facilitem a venda de vocês, é isso que eu digo. Agora a gente entra dentro desses tratamentos, a gente tem alguns objetivos para a gente conseguir ter sucesso no tratamento dessas patologias, do eflúvio e das alopecias, tá? Como eu falei para vocês, essa paciente ela está inflamada de uma forma ou de outra, tá? Ela está inflamada, seja na alimentação, seja na parte epigenética, seja na parte de alteração hormonal, tá? Então a gente tem que desinflamar essa paciente, buscar conhecimento e estrutura, que a gente dá isso para vocês dentro da pós-graduação, para que vocês desinflamem de todas as maneiras. Seja por via cosmetológica, por via de fitoterápico, por via de prescrição oral. Então, a gente precisa de reduzir mesmo esse processo inflamatório, senão o nosso tratamento não vai fazer tanto efeito, tá? Melhorar o suporte nutricional, o que traz para a gente a importância de uma equipe multi, de conhecer uma Nutri. Ah, não conheço ninguém. Vai buscar conhecer, caça uma Nutri boa, começa a seguir ela, vê se ela tem as mesmas ideias que você, marca um horário, faz uma parceria, faz uma ideia com ela de trocar paciente e envia para ela. É assim que a gente faz parcerias. Estímulo para crescimento. De que forma que eu posso estimular esse cabelo a crescer de novo? Seja injetando ativos, seja com cosmético, com shampoo legal, uma máscara legal, seja com prescrição oral. Então, eu vou ter que trabalhar todo o meu sentido dessa fase para melhorar a fase telógena, né? Que é a fase que leva mais tempo. Melhorar o suporte de oxigênio, porque às vezes esse couro cabeludo, ele tá bem fixo, não tá tão móvel, porque a gente não tem costume de massagear, e ele não tá tendo uma boa circulação de oxigênio também. Pode parecer besteira, mas às vezes a gente penteia o cabelo tão rápido já para sair e não tem aquele hábito de massagear, de melhorar a circulação, fazer aquela massagem no couro cabeludo mais demorada no banho e até colocar tônicos que façam essa massagem também. Então,
Esse pode ser também um dos estímulos para o crescimento, que vai também aumentar o suporte de oxigênio, tá? Como que eu fortaleço os fios também? De novo, seja com máscara, seja com suporte oral, seja com injetáveis, ou ozônio, terapia, carboxiterapia, PRP, PRF, microagulhamento, tá? E inibição da 5-alfa-redutase. Lembra que eu falei para você que ela transforma por uma reação enzimática em DHT, que é o dihidrotestosterona? Então, a gente inibe essa alfa-redutase, a gente já vem para cá, ó, redução do processo inflamatório. Isso aqui vai dar esse problema para a gente em várias patologias que a gente está mostrando para vocês dentro da pós, como, por exemplo, processo inflamatório de gordura, na fase do emagrecimento, da celulite. Então, a gente precisa inibir essa danadinha para a gente conseguir performar melhor nos nossos tratamentos, tá certo? Lembrando de algumas coisas aqui que a gente acha importante trazer. A vitamina D é um anti-inflamatório natural. Ela regula o sistema imune, faz manutenção do nível de cálcio e de fósforo. Tudo isso é interligado para que esse fio trabalhe melhor. A gente está falando de fio, de bulbo, de nutrição hormonal para esse bulbo. A gente está falando ali de matriz extracelular, de circulação sanguínea, ou seja, de ferro, de hemácia. Então, tudo isso vai ajudar. Seja a gente aumentar o aporte de vitamina D, regular esses níveis de cálcio e fósforo também e sistema imune. Não adianta, o cabelo não vai parar de cair se eu não regular o meu Hashimoto. Não vai. Ele, pelo contrário, ele vai continuar caindo e ficar extremamente ralo. Vai cair bastante lateral e aqui embaixo e vai ficar extremamente ralo. Não adianta, tem que regular. A gente precisa de lembrar que quem tem a deficiência da B2 também causa queda, que é a riboflavina. B6 interfere no metabolismo de gordura e proteínas. A gente, para ter um cabelo forte, a gente precisa de ter uma regulação boa dos lipídios, tá? Esses lipídios que estão ali fazem a regulação do sebo da nossa cabeça e proteína para segurar esse bulbo, esse pelo também e formar novos pelos com qualidades, tá? Vamos ver aqui a Fernanda. Está perguntando se na pós será passado que podemos receitar e produtos sobre injetáveis. Fernanda, eu sempre cito uma coisa ou outra sobre injetável, mas a nossa pós não é sobre injetáveis, tá? A nossa pós é cosmetologia e estética integrativa. O que prescrever, tudo isso a gente vai colocar. O que prescrever em cima do hemograma do paciente, também, a gente vai ensinar vocês a lerem o hemograma e em cima disso você vai prescrever suplementação oral, nutracêutico, vai ter aula de fitoterapia, de tintura, tudo isso para você ajudar em todas as patologias, seja ela capilar, seja ela para performance, ajudar um paciente a emagrecer, seja ela por exemplo, uma mãe que está amamentando, que tem queda de cabelo, ela pode tomar uma tintura de alcaçuz, um chá de gengibre ou extrato seco de gengibre na prescrição oral. Então, tudo isso a gente passa. Eu trouxe aqui para vocês, como eu trago em algumas aulas, alguns exemplos de injetável, mas não é o foco desse curso, não, tá? Eu tenho um curso de mesoterapia, intradermoterapia e intramuscular, mas a nossa pós não é de injetável, então eu não trago muita informação sobre isso, tá certo? Lembrando também no número 5 sobre a vitamina B7, como ela tá aqui, ó, que é a biotina, tenho certeza que vocês já ouviram falar, é um cofator de várias vias metabólicas no corpo, não é só para cabelo, pele e unha, tá? Mas a gente muito usa a biotina na tricologia, porque ela vai fazer uma via metabólica muito importante na participação de crescimento desse cabelo, desse bulbo, fortalecimento e tudo mais, tá? E a B12, muito encontrada também em carne vermelha, embora a gente esteja diminuindo
cada dia mais o consumo de carne vermelha, né? Por a gente perceber que ela causa um pouco de dificuldade de digestão, que pode inflamar o nosso intestino. Então, assim, eu não falo para o paciente parar nunca a carne vermelha. Se ele não está conseguindo digerir aquilo, beleza. Mas a carne vermelha, a gente tem ali muitos minerais, aminoácidos, vitaminas muito importantes para a gente e que cai muito rápido quando a gente não come. Então, uma vez na semana vai fazer muito bem, obrigada, né? E ela vai estimular, além de tudo, o crescimento e a replicação das células, que é o que a gente quer para formar mais pelo, né? E aí agora a gente entra nessa parte de o que prescrever. É claro que eu trouxe um compilado, um resumo, tem muita coisa no mercado para a gente fazer, muita coisa. A tricologia é um mundo incrível. E eu vou mostrar para vocês também, ó, sobre isso aqui que é extremamente importante. Como é que a gente faz dinheiro e quanto de dinheiro, em média, a gente consegue fazer nisso, tá? ActriSave. ActriSave, eu vou trazer aqui para vocês alguns compostos que são comumente utilizados dentro da tricologia, mas como eu falei para vocês, pode variar, tá? E deve, né? A ActriSave é derivado do arroz negro, como está aqui composto por antocianina e outros nutrientes também. Antocianinas são antioxidantes. Tem ferro, manganês e selênio, que é maravilhoso, né? E ele faz ó, o efeito finasterida-like. Quando a gente põe fulaninho like, alguma coisa like, quer dizer que ele faz papel semelhante daquela coisa, né? Por exemplo, o Psilium, eles falam que é Ozempic-like, né? Porque o Psilium, ele faz uma analogia ao hormônio GLP-1 que a gente tem, que faz aquela sensação de saciedade, né? O estômago já está satisfeito, já está cheia, e por isso que é chamado de like. Então, ele vai fazer um efeito do finasterida também parecido, por conta dessa inibição da 5-alfa-redutase que eu tô falando para vocês. A gente tem que diminuir essa fulana aqui, porque ela vai ajudar a desinflamar, tá? Ele vai reduzir a miniaturização do fio, que é o quê? A ré que ele dá, né? Vocês lembram que eu falei para você? É como se fosse uma inflexão ali. Ele para de crescer, ele reduz. Então, a ActriSave vai agir nessa parte aqui, vai impedir que ele retraia e que ele desenvolva, né? A concentração para a gente prescrever via oral é de 150, se for associado com outros, até 250 miligramas dia. Alguém mais perguntou alguma outra coisa, né? Boa noite. Qual a duração da pós? 12 meses, tá? Tem tempo máximo para formação? A gente estipula 12 meses de conclusão, tá? É um tempo extremamente razoável, extremamente possível. Eu sei porque eu faço uma pós-graduação da mesma linha da nossa, da Anhanguera, que tem a mesma plataforma, que tem essa capacidade. Eu já estou terminando com menos de um ano, né? Tem uma amiga minha que acho que com 7 meses já terminou, viu o post dela na semana passada. Então é muito possível de fazer, é muito tranquilo, porque a gente coloca as aulas pensadinhas justamente para vocês conseguirem dar conta da vida de vocês, fazer tudo e ainda investir em vocês e se formar, né? Dá tempo tranquilo. Gente, o Dimples é a oitava maravilha do mundo. Eu gosto muito, muito dele. E eu quero que vocês também coloquem ele no coração, porque esse trem aqui, ele serve para muitas coisas. A gente usa ele muito na celulite, é maravilhoso para celulite e principalmente no lipedema também. Paciente que tem lipedema, a gente gosta muito de usar, tá? Ele é originário do melão cantaloupe, que coincidência ou não, é o meu preferido. Tem alta concentração de superóxido de dismutase, isso é importante, que é antioxidação lá no alto. Tem outros antioxidantes também, primário, como a catalase e a glutationa peroxidase. Glutationa é um antioxidante
excepcional. Ele, para mim, é melhor do que vitamina C. Eu não uso vitamina C na minha rotina, porque ela tem um potencial para irritação e, assim, ela é difícil de ser estabilizada. Então, acontece que encarece demais um produto muito simples, né? E a glutationa, ela sempre entra para mim no lugar da vitamina C, tá? Além desses antioxidantes primários, também o Ginkles tem os antioxidantes secundários, como a vitamina E, A e C, que é aquela casadinha. Quando a gente está falando em pele, em clareamento de pele ou em rejuvenescimento, em antioxidação, sempre vai ter vitamina A, E C. Sempre vai ter essas. Eu sempre passo A, D, E e K, e selênio e manganês. Sempre vai ter essas, porque a gente precisa de ter níveis mais otimizados dessas aqui. Ácido alfa-lipoico, que é um potentíssimo antioxidante, inclusive a gente pode fazer esse aqui de forma injetável também, intramuscular no glúteo, e ele é maravilhoso, ele tem um efeito muito rápido no corpo do paciente, e além disso, ainda tem a coenzima Q10, que tem uma atividade direta dentro da nossa mitocôndria, que é a nossa vida, né? A gente precisa de cuidar da saúde da mitocôndria para que todo o resto flua ah, de uma forma como a gente deseja, né? De uma forma saudável. Aqui, gente, a concentração dele entre 10 e 40 miligramas dia. Essas concentrações vão ali do A ao Z, porque a gente sempre vai colocar. Eu estou fazendo só o Dimples e um outro, então eu vou subir um pouco a concentração. Não, eu estou associando outros. Para não ficar muita cápsula para esse paciente tomar, a gente deixa uma concentração mais baixinha, tá? Esse é outro. Eu ia falar, depois do Dimples ainda tem outro, mas esse aqui é o outro, que é o Glicoxil. Eu gosto muito dele. Ele é muito usado também, ó. Além disso, por quê? Se a gente está pensando em antioxidação, a gente está pensando na maioria das patologias, não é? Ele é muito usado para paciente que tem melasma, porque ele tem, ó, anti-inflamatório potentíssimo, antioxidante, desglicante, antiglicooxidante e antiglicante. Isso aqui é um combo sinistro de acabar com mancha e de cuidar da inflamação que a gente possa ter no couro cabeludo. Então, o paciente que está numa recidiva, um paciente que está ali com ferida, um paciente que está numa reagudização, que está caindo, está naquele processo, eu gosto de colocar o glicoxil porque ele é muito potente mesmo. A gente sabe que esse processo de glicação, o que que acontece? Eu tenho lá nas minhas células, na matriz extracelular, as minhas proteínas que vão ajudar a construir a MEC, a estruturar colágeno, elastina e todas as células dali, silício orgânico, ácido hialurônico. Então, a minha proteína é maravilhosa. Aí eu como açúcar, como vocês estão vendo aqui na figura, aí vem lá o açúcar e ó, carameliza toda a minha proteína, não deixa essa proteína agir para formar o colágeno. Então, o glicoxil vem e combate a glicação que já está acontecendo, ele desfaz o processo de glicação que já aconteceu e ele também não deixa glicoxidação, que além dela estar caramelizada essa proteína, ela vai oxidar, ela vai chamar mais radical livre. É isso que eu não quero. De momento algum, eu só quero antioxidar para eu retardar o processo de envelhecimento, para eu clarear as minhas manchas, para eu desinflamar uma celulite, para eu desinflamar o melasma, tudo eu preciso de antioxidação. Mas nesse caso aqui, do prejuízo da minha proteína é feito pelo açúcar. Então, ele tem bastante potência nesse sentido, além de ser altamente biodisponível, uma absorção muito mais fácil para uma sociedade que está muito doente do intestino, que a gente às vezes nem sabe que tem o intestino doente, que tem ali as junções, né, apertadas, bastante frouxas, deixando passar de tudo e não só nutriente.
para o nosso corpo, então ele age bastante bem nesse sentido. Ele vai ser biodisponível, vai ser absorvido com mais facilidade. E a dose dele entre 100 e 300 miligramas dia. Keranat também é muito utilizado, ele é parente daquele outro, se alguém lembrar, me avisa aí, que sempre tem um na farmácia, famoso, que eu esqueci. Fernanda, posso associar esses protocolos para reconstrução de sobrancelha e barba? Deve, porque quem tem alopecia vai cair sobrancelha e barba, tá? Então pode fazer sim. Se você quiser associar isso, eu vou passar mais à frente, mas com microagulhamento, com um aparelhinho de alta frequência, onde a alta frequência ele é bactericida, com um aparelhinho de galvânica junto com trieto para você desencrustar, às vezes tirar aquele sebo que está em excesso. E você deve associar tudo, sempre pense em associar. Qual é o meu objetivo nessa patologia? Ah, é tal, 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 tal. O que que eu posso usar para esse tal, 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 tal? Então, você vai acabar fazendo associações, tá? O Keranat, ele vai fazer o alvo dele é na queratina, né? Vai ajudar nesse sentido. Ele é um lipídio e é importante para cicatrização. Então, ele age lá naquele couro cabeludo que está mais doente, né? Aquele couro cabeludo que está precisando de ser desinflamado. Às vezes está com processo de escamação muito intenso, forma feridinha, tá? E, de novo, a gente está vendo aqui, ó, rápida absorção intestinal, porque ele atinge as papilas dérmicas do intestino, lá na, na lâmina própria, né? Ele estimula fator de crescimento de queratinócitos, então ele vai o quê? Engrossar esse fio. Ele vai potencializar ele para ele não quebrar tão facilmente, não ser tão danificado pelo que está acontecendo com esse paciente, né? Então ele vai dar uma engrossada, uma pesada nesse cabelo, tá? Aumenta também a proliferação celular, ou seja, estimulando o crescimento de novos outros. Aqui abaixo, ó, estimula o crescimento do cabelo e reduz a fase telógena, né? Ao invés dela durar tanto, ele encurta ela para que cresça mais. Então, a gente vai ter mais volume de crescimento desses folículos do que somente um fortalecimento para que ele não quebre no meio do caminho, tá? Indicação dele de 300 miligramas dia. Ninguém lembrou o nome daquela medicação que tem pronta na farmácia? É parente do Keranat. Falou em queda de cabelo, o povo já quer comprar aquilo. Eu não sou fã daquele outro, não. Silício, olha a potência do nosso silício, gente. Eu trouxe aqui, a gente tem silício dentro das nossas células da matriz extracelular, tá? Olha lá. Depois do oxigênio, ele é o segundo mineral mais abundante da Terra, da calota inteira. A união de silício e oxigênio é a base estrutural de todos os silicatos, que podem estar acompanhados por ferro, manganês ou cálcio. O silício orgânico, que é o que a gente quer trabalhar, o silício orgânico é um oligoelemento que é essencial à vida. Então, a gente vai encontrar esse silício orgânico muito por aí, porque ele vai fazer parte de vários estímulos e reações enzimáticas para a construção celular, e uma delas é cabelo, pele e unhas também, além de órgãos, além de articulações, tá certo? A indispensável na produção de colágeno e elastina. Então, quando a gente tem ali um problema de silício, esse paciente realmente tem um problema no corpo inteiro, não é só em queda de cabelo, tá? Como eu falei para vocês, ó, formação de tecido conjuntivo, tendões, músculos, ossos, dente, cabelo, regeneração de pele e unha. Então, o silício está em peso em muitas reações da nossa pele, do nosso corpo, tá? Contribui para uma coisa importantíssima que a gente tem se contaminado cada dia mais, que são os metais pesados, como cádmio, mercúrio e alumínio. Ah, não, onde tem desodorante, panela, peixes criado em tanque, né? Então a gente
vai cada dia acumulando mais isso, microplástico, quando você fica esquentando marmitinha de plástico lá, eu troquei tudo por vidro, porque essa alteração de temperatura libera microplástico que não são também absorvidos, né? Além desses metais. Estimula o sistema imune com os linfócitos T, previne linha de expressão, cicatrização, hidratante, anticelulítico, antistria, porque ele atua no tecido conjuntivo. Então, se você se suplementa com silício orgânico, ele vai te ajudar bastante na melhora da sua pele, do seu cabelo, das suas celulites, tá? Duas opções que eu trouxe aqui para vocês do silício orgânico é o silício max e o Nutricolin. Quando você vai prescrever, você pode colocar lá silício orgânico e a farmácia vai colocar o que ela tiver ali, ou você escolhe um desses aqui, o silício max é o mais caro e o Nutricolin é o mais barato, tá? Mas são silício orgânico na mesma. E a dosagem que a gente indica é 300 miligramas dia. Agora eu vou trazer algumas fórmulas para vocês, vou passar rapidamente, tá? Se vocês quiserem, não quiserem tirar print, depois eu dou, só me pedir também. Vou passar rapidamente por elas, mas são fórmulas legais que vocês podem mandar para o paciente de vocês que tiverem aí algum problema de cabelo. O que eu não indico se você não tiver ali um conhecimento sobre ainda a prescrição, sobre o nível de marcador inflamatório que esse paciente está, né? Mas a gente tem aqui, ó, muitas coisas que são mesmo naturais. O X-Nutriment, que é um outro tipo de silício orgânico, tá? A gente consegue manipular ele numa dose mais baixinha, ele fica ali mais ou menos no mesmo preço do Nutricolin, mas é mais barato o Nutricolin ainda. BioArt, que ele é feito de colágeno marinho, de alga marinha, tá? De alga vermelha encontrada no Mar do Ártico, e ele faz parte de osmorregulação, detoxificação, faz síntese de metabolismo energético, também é usado na performance física por conta do cuidado que ele tem muscular, ele faz o estímulo da síntese, aumentar a síntese de óxido nítrico, ou seja, ele aumenta a oxigenação também desse músculo, o que aumenta a resistência dele ali. Por isso que ele é muito usado no esporte, melhora o fluxo sanguíneo, faz participação na defesa da pele e também construção de metabolismo celular, tá? Isso aqui tudo, pessoal, eu passo dentro da pós-graduação, tá bom? Aliás, semana passada eu acabei de construir essa aula gigantesca que eu fiz para vocês desse módulo de prescrição. Então, tudo eu passo lá, não fiquem preocupadas, tá? Glisodin, ó, BioArt, Glisodin, X-Nutriment são todas fórmulas registradas, porque às vezes eles não têm um só composto. Eles são patenteados um composto junto com o outro. Ou o cara lá descobriu lá a alga vermelha do Mar Ártico, foi lá e patenteou, por isso que é registrado. Agora, NAC não, N-acetilcisteína é um potente antioxidante, né? O patontenato de cálcio, que é a vitamina B5, metionina, zinco quelado, ferro quelado, isso são encontrados mesmo na natureza e ninguém patenteia, né? FC oral, ó, gosto muito para o melasma também. Então, a gente está sempre aqui tratando de desinflamar esse paciente, antioxidar esse paciente. Ó, Bioactive Quinone PQQ. PQQ, o PQQ, gente, ele é muito sinistro. Ele é um antioxidante tão potente que ele pode reverter, dependendo do grau de desinflamação que a gente alcança com o paciente, ele reverte fio branco, reverte cabelo branco, tá? Ele é maravilhoso antioxidante, então ajuda em várias patologias também que a gente quer cuidar. Biomamps, ó, tudo lactobacilo também, ó, biomamps, lactobacilo raminosos, lactobacillus plantarum, bifidobacterium breve. Isso tudo vocês aprendem dentro da pós-graduação, tá? Por que que eu coloquei aqui Vegesil, quantidade suficiente para uma cápsula?
Tudo isso vocês aprendem também com a Rafa na parte de farmacologia. Eu já vou explicar já já para vocês. E como prescrever e a dosagem, tudo eu passo para vocês, tá? Ó, para quem estava perguntando aqui sobre injetável, a gente tem uma opção aqui legal de intradermo, tá? O ácido hialurônico, isso aqui, quando vocês receberem, entrarem em contato com a farmácia para fazer a manipulação dos ativos injetáveis, eles têm lá no catálogo as dosagens disponíveis. Cada lugar vai estar diferente. Cada lugar vai estar diferente, por isso que eu não coloquei aqui. Ácido hialurônico, essencialíssimo para a gente melhorar a qualidade desse couro cabeludo, desse cabelo. Colágeno, depantenol, tudo que a gente já conhece, né? Condroitin sulfato. É muito comum vocês verem aí nesses catálogos dessas farmácias o ADN, que é nada mais nada menos a junção de ácido hialurônico com condroitin sulfato. Condroitin sulfato, ele estimula o colágeno bizarramente. Ele é prescrito por médicos para a pessoa que tem artrose, por exemplo, tem problema articular, tá? Elastina e colágeno, ó, outro composto da MEC, e X-Nutriment, que é o silício orgânico. E essa formulazinha aqui, a gente pode colocar ela toda misturada, aspirada numa seringa de 10, por exemplo. Aqui tem 3, 6. Não dá uma seringa de 10, tá? A não ser que você coloque 1 ml só de cada uma. E aspira elas todas e faz a injeção de pápulas intradérmicas ou joga no couro cabeludo e faz o microagulhamento. Eu gosto muito do microagulhamento, eu sempre associo as duas. Pode ser na mesma sessão, pode ser em sessões separadas com outros ativos, porque o microagulhamento, ele por si só, se você microagulhar com soro, ele já faz várias coisas. Ele melhora a circulação sanguínea, que a gente precisa melhorar o aporte de oxigênio. Ele melhora também o turnover celular, ou seja, ele faz as células se renovarem. Então, é chamado esse turnover. Ele facilita a permeação desse ativo lá para baixo. Então, ele tem vários benefícios. Aí você ainda coloca ativos em cima do microagulhamento, é uma riqueza muito grande. E tem gente que não dá moral para o microagulhamento, né? Eu gosto bastante. Agora, capilar, eu oriento vocês, se vocês não tiverem muita experiência, eu já não gosto, eu já aboli há muitos e muitos anos o microagulhamento de rolinho, que é o Derma Roller, né? Eu não gosto dele porque a gente não tem pressão igual na mão. E pode ser também que não tenha na caneta, mas a caneta é mais segura e também sai mais barato. O custo final para a gente sai bem mais barato e é mais controlável, tá? Então eu prefiro trabalhar com caneta elétrica. É muito mais barato que você só troca esse cartucho, tá? Alguém falou alguma coisa aqui? Ia pedir para falar sobre cabelos brancos, se há como reverter. Natália, a gente tem o PQQ nesse sentido de reversão de cabelo branco, mas milagre só Jesus Cristo, né, senhora? Não é o PQQ que vai fazer. Nossa, eu tô com a cabeça branquinha, vou reverter tudo por causa do PQQ. A gente tem que ver como é que tá esse paciente, como é que tá a vida dele. Como eu citei para vocês, sono, alimentação, fuma. Fumou, gente? O trem do fumar acaba com qualquer tratamento, vou falar para vocês. Mas é um paciente que vai estar sempre aí. Se ela quiser investir, sempre vai estar com você, porque nada resolve muita coisa. E aí não há PQQ que ajude. Mas se você tem um estilo de vida saudável, se a sua vida está ali reguladinha, você está reduzindo o seu padrão de inflamação, seu intestino está ok, você mandar PQQ, vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Wilton. Sugestão de caneta. Hã? Cadê? Sugestão de caneta de microagulhamento, fora a Smart GR. Olha, a gente já teve liberação de outras canetas pela Anvisa, Dr. Pen,
por exemplo, já está há alguns anos no Brasil e ela é mais em conta. Mas desde que a Anvisa liberou, ela duplicou o preço. Então, olha, vou falar um negócio para vocês, sendo sincera: caneta de microagulhamento é tudo igual. Tudo igual. Onde você comprar, não vai mudar. O que você acha do ácido aspartico para uso tópico capilar? Você acha que tem lógica? Ah, ela me mandou essa dúvida pelo Instagram. Eu ia chegar lá, o Cris. O ácido aspartico ele tem lógica, ele está sendo usado sim como alguns outros ácidos para o cabelo. Ele tem fator hidratante muito potente, né? Então ele tem usado, tem sido inserido, inclusive, na cosmetologia, que é uma coisa que vocês aprendem dentro da nossa pós. Vocês aprendem até a trabalhar, criar o próprio shampoo de vocês, o próprio creme de vocês, a linha, como que vocês vão construir, né? Hoje em dia, é muito menos desafio de fazer isso, é muito mais fácil, as empresas estão preparadas para pegar pequenas demandas, então você não vai gastar a sua vida inteira para fazer uma linhazinha de produtos skincare, por exemplo. Mas você consegue colocar ácido aspartico num shampoo ou num tônico mesmo para passar para o tratamento dessa pessoa, sim, faz sentido, tá? Ó, acabei de falar em loção tônica, né? Seria essa daqui. Você pode fazer com um biquinho que ajude já, ou até com um spray ou um conta-gotas para você ir colocando, né? Então, a gente tem algumas fórmulas aqui patenteadas. O que encarece um pouco essa fórmula, eu já sei. Ó, tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis itens aqui patenteados, então vai encarecer e vou correr o risco da farmácia não ter um deles, tá? Então, às vezes você tira um, saiba identificar o que que ele faz para você colocar um substituto, tá? E aí a gente põe uma essência ali para ficar cheirosinho, não ficar fedido, ou uma essência herbal, uma essência mentolada, né? E coloca o tônico e orienta o seu paciente, tá? Hum, as aulas da pós são ao vivo? As aulas da pós não são ao vivo, somente essas que eu abro para a turma, abro para todo mundo e subo na plataforma e somente os alunos da plataforma que têm acesso para vê-las depois, quantas vezes quiser, tá? Mas, como eu disse para vocês, é uma pós super viva. Se vocês acharem que tem relevância o assunto, a gente traz para vocês e sempre que eu trouxer, eu trago ao vivo. E aí, o aluno que quiser participar, ele vai estar ali na hora, mas se não puder, depois vai estar dentro da plataforma, tá? A diferença é que eu deixo esses temas extras abertos para atrair os outros alunos, para eles entenderem como é a didática, o que que a gente tem dentro da pós, para conhecer mesmo, né? Saber o que que a gente oferece. Eu preciso ser formada em estética para fazer a pós? Foi uma dúvida da Simone. Simone, formada em estética não, você precisa ser da área da saúde, qualquer área, que te permita trabalhar com estética. Não adianta você ser psicóloga, que o seu conselho não vai permitir atuar na estética, né? Ah, Cris, obrigada. Eu sou farmacêutica em manipulação e estou tentando inovar em alguns artigos. Uai, vende seu peixe aí, deixe seu contato, que a gente já tem aí um contato de uma farmácia de manipulação, gente. Isso é importante, uma coisa que eu falo para vocês. Vão até as farmácias, vão, porque quando vocês começarem a trabalhar com isso, o pessoal vai entrar em contato com vocês. Vão até eles, aprendam o que está acontecendo ali, peçam o farmacêutico, às vezes, se ele tiver um tempinho, para vocês trocarem uma ideia, ver como é que é o funcionamento. É muito legal. E por que não pode usar finasterida ou dutasterida injetável para o estímulo de crescimento de barba? Poder pode, Wilton. A questão é que ela causa impotência. Se você quiser, né? É o presente que você dá para o seu paciente, tá? Mas poder pode, tem eficácia, sim. Eu não gosto muito por conta disso. Dá para terminar em menos tempo após? Olha, após ela fica bloqueada em alguns conteúdos para frente, tá? Mas
a gente pode avaliar isso aí. Isso, é o prazo é de 12 meses. Estou fazendo biomedicina, seja muito bem-vinda. No último ano, eu acredito, quando você terminar, você consegue entrar, porque eles exigem, a Anhanguera exige que tenha, que suba o diploma. Não é vender do peixe, não, mas essa área é muito legal. É, gente, é muito legal mesmo. E, aliás, a gente tem o nosso módulo de farmacologia está excepcional, porque foi minha professora em uma das pós que eu fiz, a doutora Rafaela, e assim, eu nunca vi ninguém dar aula de farmácia, que é um troço chato para dedéu, de uma forma tão didática e tão gostosa. Então, eu fiz questão de trazê-la e está incrível o módulo da Rafa, viu? Que é o módulo de farmácia, onde ela ensina vocês a produzirem o seu cosmético. Mais uma opção, que são várias, como vocês podem ver aqui, para a gente fazer o tratamento capilar, seja ele ali de forma microagulhada ou até injetada como pápula intradérmica, que são os fatores de crescimento, tá? A gente tem aqui o fator, lá no primeirinho, o fator de crescimento insulínico, ou fator de crescimento semelhante à insulina, ele faz a reversão da atrofia folicular, ou seja, aquele paciente que já está fechando o folículo, ia fibrosar, ou que não vai mais dar para nascer, seja por redução de hormônio, o fator nutricional não está legal, o IGF ele vai reverter esse quadro de atrofia do folículo e vai aumentar o tamanho do bulbo, tá? Temos também o BFGF, que é o fator de crescimento fibroblástico básico. Ele faz aumentos da síntese de proteína de ancoragem, ou seja, ele consegue deixar esse fio mais preso no bulbo. Então, quando você tem proteína, você tem força tanto do bulbo quanto do músculo. Vocês lembram que a gente tem o músculo eretor do pelo? Além da glândula sebácea que fica lá em volta ali do bulbo, nutrindo com hormônio, com outros nutrientes, a gente tem um músculo em cima que vai fazer a abertura desse ósseo, né, desse bulbo. Então, o BFGF vai ajudar nesse sentido da proteína de ancoragem. Já o fator de crescimento fibroblástico ácido faz a angiogênese, criação de novos vasos e reduz também a perda de melanina. O fator de crescimento endotelial vascular também tem por característica fazer uma angiogênese, fazer a vasodilatação desse tecido, melhorar a circulação, a oxigenação e reverter também a atrofia, aumentando o tamanho desse bulbo, como o IGF. Cuperpeptídeo é muito bom, que é o peptídeo de cobre. Ele é altamente hidratante, fortificante também para o pelo. Ele é anti-5-alfa-redutase, né? Que ele é anti aquela oxidação, anti tudo que a gente quer. Então, o efeito dele é muito bom e faz em conjunto a reversão dessa atrofia e fortalece. Essas farmacêuticas de manipulação de injetáveis, eles têm esses catálogos prontos e às vezes já tem na ampola toda essa mescla já prontinha. Às vezes você tem ali mescla para crescimento capilar, mescla para anti-queda capilar, mescla para fortalecer o pelo. E aí já tem exatamente os ativos, os fatores de crescimento que a gente ia montar. Eu ensino vocês a conhecerem cada ativo para montar a sua própria mescla, para montar o início do seu tratamento, se você não sabe ainda montar essa mescla, sai mais barato quando você conhece ativo por ativo, que aí você monta aquela mescla para cada objetivo. No início, você consegue comprar mescla tanto para capilar quanto para gordura localizada, por exemplo, usando ativos parecidos. Então, conhecimento é vida, né? Agora, quem está iniciando e quer fazer de alguma forma, essas farmacêuticas já apresentam essa solução de mesclas prontas.
Ah, Jonátia, como saber que tipo de tratamento o paciente precisa? É aí que a gente está estudando para isso. A gente vai conhecer as patologias, saber diagnosticar baseado no que o paciente falou para você na consulta, e aí saber direcionar o tratamento dele. Tudo isso tem conteúdo dentro da pós-graduação, tá, Jô? Última opção que a gente colocou aqui, ó, é o ProReirin. Ele estimula, ele também como é que fala? É registrado, é patenteado, né? Porque é uma fórmula pronta. Ele estimula o crescimento, aumento do bulbo, controle da oleosidade e ajuda na cicatrização. Então, essa pessoa tem uma dermatite atópica, se ele tem caspa, se ele está fazendo uma descamação forte, esse Proerin também vai ajudar, tá certo? E a gente ainda tem outras opções de tratamento, que alguém me perguntou aí, né, sobre essas outras medicações, a finasterida, a dutasterida. A gente tem resultados legais, mas por outro lado, a gente tem efeitos colaterais. Como a gente está aqui, falando de uma pós integrativa, eu sempre vou orientar vocês a conhecer o paciente por dentro. A gente está aqui falando de uma estética in-out, que é feita de dentro para fora. Então, a gente precisa direcionar o paciente para isso, para que ele não precise disso aqui, de uma finasterida, de que seja alguma coisa, ai, só isso que vai dar jeito nele. Muitas vezes, só de você regular esse paciente, desinflamar ele, colocar ele ali equilibradinho, bem suplementadinho, você não precisa entrar com nada disso, nem com tralina, nem com nada. Corticoide. A não ser que esse paciente esteja precisando de um encaminhamento dermatológico. Não, ó, o trem tá feio aqui, vou encaminhar esse paciente para o dermato. Não, não posso resolver, isso aqui é antibiótico e tal. Aí foi da conduta do dermato passar corticoide, fazer o quê? Vai ajudar o paciente a diminuir o nível de inflamação? Vai ajudar. E aí depois a gente vai equilibrando tudo de novo, tá? Mas são opções que a gente tem no mercado. Eu não tenho esse hábito de fazer. Laser de baixa. Tá vendo? Quem estava perguntando se pode associar com outra coisa, além de outras cápsulas, a gente sempre está associando com outras coisas também, com outras terapias, como, por exemplo, o nosso laser de baixa. Ele é uma luz de diodo, a gente tem que saber que lasers a gente tem de vários tipos de luzes, né? Uma luz de diodo, e ele age por fotobiomodulação. Ele vai modular aquele tecido baseado na luz dele, né? Como aqui a gente tem uma infravermelho, um comprimento de onda infravermelha, quer dizer que tem 655 nanômetros, e ele vai agir na mitocôndria. Olha que perfeição isso. Quando a gente tem ação, cuidado da mitocôndria, a gente tem melhora gigantesca do metabolismo, seja daquele local ou seja sistêmico. Por exemplo, se a gente estiver usando ali de um injetável intramuscular que vai agir na mitocôndria de forma sistêmica, tá? E aí vai influenciar no crescimento do cabelo? Claro que vai. Por isso que é tão importante a gente conhecer da epigenética do paciente. É uma aula que eu até posso trazer para vocês depois. A gente conhecendo da epigenética do paciente, a gente sabe o que está influenciando também, muitas vezes, o organismo dele ali. A gente vai fazendo umas perguntas, direcionando ele para algumas informações e vai tendo ajuda nesse sentido. E saber a linha de tratamento, como perguntaram agorinha, tá? Então, aqui a gente tem diversas marcas aqui de capacete de luz de laser de baixa potência, né? Esse infravermelho. Essa paciente aqui usa todos os dias, por isso que às vezes ela tem que comprar esse dispositivo ou alugar, o que já te deixa outra ideia de negócio. Fulano, eu tenho esse capacete aqui e eu te alugo ele por mais tanto no tratamento, né? Você vai usar, vai levar ele para sua casa, faz um termo de responsabilidade, um contratinho, uma multa em caso de dano, né? É mais uma renda, é mais um negócio em cima do que você está oferecendo. Isso aqui ajuda muito no tratamento. Isso aqui é maravilhoso. Se vocês conseguirem colocar
consultório de vocês algum capacetinho desse para capilar, é maravilhoso, porque senão a paciente vai ter que ficar indo no consultório 2 vezes na semana ou 3 só para fazer isso, entende? Então, é uma ideia. Aqui tem a escovinha, que é uma forma, né? Só que é uma manopla móvel, então a gente tem que ficar toda hora penteando, ao invés do capacete, que é só colocar, marca meia horinha e já acabou. Não precisa de produto, nem de nada. É só mesmo o capacete. E a outra opção que eu tinha falado já para vocês, ó, aqui, Dr. Pen, ó, essa daqui, que é um microagulhamento, mas pode ser outra marca qualquer que vocês quiserem, não tem esse apego, não. A questão que vocês vão diferir é o tamanho do cartucho, a quantidade de agulhas. Eu sempre tenho o cartucho de 36, que ele é versátil, ele me satisfaz em tudo. Por quê? Vocês vão regular a velocidade e a profundidade da caneta. Simples assim. Usou, descarta o cartucho e a sua canetinha tá lá. Não é igual o Derma Roller que você é obrigado a descartar inteiro. Antigamente a gente usava ainda umas 3, 4 vezes, colocava ele de molho, mas aquilo lá acumula bactéria sim, tá? E agradeço a vocês que estiveram aqui comigo e quero já dar um recado para vocês sobre a nossa inauguração da turma 2 da nossa pós-graduação. Estamos com uma super oferta que, se você não entrar agora, não sei quando entrarás, senhoras, porque a gente está com uma super oferta. Eu me tremo nas bases só de falar. Os meninos vêm com essas ideias para mim. Vamos fazer. A galera estava pedindo para a gente abrir de novo a pós-graduação. E aí eles falavam, vamos fazer uma condição? Aí eu falei, vamos fazer essa condição louca? Por uma condição. Somente 48 horas e acabou. Não tem mais choro nem vela. Eu vou apresentar aqui, já falo o preço para vocês. E vou apresentar aqui para vocês o que que tem dentro lá do nosso site. A gente vai deixar o link também para vocês olharem no final. Mas olha que são todos os módulos que a gente tem. Isso aqui é o módulo, o que tem lá dentro, fixo. Fora as aulas todas que já estão dentro da plataforma da VUMP. A gente já teve aula de retinóide, lipedema, tem essa daqui capilar, já tivemos várias outras ao vivo que a gente sobe lá, que fica lá só para os alunos exclusivamente. Então, a gente tem, além das afecções estéticas, faciais, corporais, tudo para você identificar, diagnosticar o problema estético que aquele paciente está apresentando naquele momento. A gente tem a farmacologia que vai te ajudar a construir essa tua linha de cosméticos, matérias-primas, o que que é usado em cada produto, em cada cosmético, seja na maquiagem, seja na rotina skincare ou no shampoo. A gente tem matérias-primas e produtos voltadas para isso. As formulações cosméticas, esse módulo sou eu que dou, esses dois aqui é a professora Rafa. Formulações cosméticas que eu passo para vocês, que é um complemento dessa matéria-prima, e aí eu trago para vocês o que que tem dentro dos cosméticos que a gente conhece, como que você monta as suas formulações, tá muito legal também. A saúde integrativa, que é um módulo que abordamos a Cássia e eu, ela fala para vocês de interpretação de exames, de cannabis, uso de cannabis na estética. Para quem não sabe, a gente tem o sistema endocannabinoide na gente. Por isso que é tão fácil se ligar, né, o CBD a nós, né, as pessoas que gostam de fazer uso como tabaco, por isso que é tão simples assim, porque a gente tem essas ligações. E aqui ela ensina sobre a cannabis voltada para tratamento estético, é super legalizado no país e no mundo, tá? É uma forma, uma visão holística da saúde. Eu também venho com fitoterapia aqui, com chás que vocês podem inserir na dieta dos pacientes de vocês e vai conhecer muito mais sobre esse mundo de chá que vai ajudar a desinflamar muito seu paciente. Não subestime o mundo das plantas medicinais, que ele é poderosíssimo. Logo em seguida, vemos prescrição estética integrativa. Então, a gente já aprendeu lá a interpretar exame, agora sim a gente vai aprender a formular nossa prescrição estética com os ativos orais, a quantidade, os nutracêuticos, os suplementos. Tá muito completo esse módulo, modéstia à parte.
E aí depois a gente tem peeling químico magistral para complementar também o tratamento de pele. Então, tudo sobre os peelings químicos mais atuais, os mais usados no mercado da estética, a gente tem. Também as alterações eu falei para vocês no começo. E por último, tem gestão de clínica e consultório, porque não adianta a gente continuar sendo somente boas executoras, a gente precisa saber gerir para a gente crescer, para a gente ter um empreendimento de sucesso que cresce. Então, eu fiz questão de trazer esse módulo para vocês e tá show de bola também pela professora Dayane Guerra, tá? Trouxe essa curiosidade aqui, que por acaso está no nosso site da pós, para você, eu ainda não tenho consultório, para você ver, você trabalha para alguém, você tem sim aumento de salário, uma visibilidade muito melhor, um nível de entendimento sobre o seu profissionalismo muito melhor, você colocando para os seus pacientes, postando isso nas redes sociais, que você está se aprimorando, seu paciente tem um nível maior de confiança em você. Então, isso é pesquisa de IBGE, não são voz da minha cabeça, tá certo? E imagina só, com isso tudo para vocês, a gente trouxe 70% de desconto. 70. Eu não sei nem falar. Tainara tá aí, deve estar rindo da minha cara, junto com o Jean, né? Não sei nem o que falar. Mas, como eles acordaram comigo que vai ficar só 2 dias, ok, ficaremos somente 2 dias nessa oferta, mas são 70% de desconto. O valor cheio da nossa pós-graduação é de R$ 9.500, tá? R$ 9.500. A gente tem essa, além dela não estar custando R$ 9.500, estar por 24 de 99, a matrícula que era de 197 também vai estar. Eu pus errado, né? Nem 99, são 97. São 97, tá? Então, assim, tá um preço bizarro de comemoração mesmo da nossa pós-graduação, para que você se estimule a investir mais em você, no seu conhecimento. E sabendo disso tudo, olha só um Google de 5 minutos que eu coloquei ali. Eu até esqueci, viu, Thay, de colocar a informação que você colocou. Ah, minha tela. Eu esqueci de colocar a informação que você trouxe para mim do print lá da nossa página, mas depois eu coloco para eles, tá? Isso aqui, meninas, eu fiz um Google, uma busca rápida aqui no Google e tava ali o preço do MMP. Sabe o que que é MMP? É um nome bonitinho que eles deram agora para falar que é de mesoterapia. E é mesmo isso, entre R$ 500 e R$ 800 por sessão. Pelo menos 350 é. Pelo menos por sessão. Se você só injetar, só fizer a injeção intradérmica, que eu juro para você, com conversa, com tudo, não passa de 30 minutos de atendimento. Batendo papo, dando risadinha, às vezes tomando um cafezinho, indo bem tranquilo. Meia horinha você fez aqui, em média. Tem lugar que cobra 200, tem lugar que cobra 300, sim, mas a média é mais alta, tá? Então, é esse valor, e esse valor somente da intraderma. Agora, se você associar o capacete, se você associar a prescrição estética, nenhum paciente meu sai sem prescrição estética para nada. Eu vim fazer botox, você vai levar prescrição. Eu vou fazer harmonização de glúteo com você. Aí que vai levar mesmo, vai levar até pote de proteína. Então, eu, Suelen, já eduquei os meus pacientes para que eles tenham essa noção de que eles precisam, para ter um resultado externo, eles precisam de ter esse resultado interno. Aqui, a Thay trouxe para vocês que eu falei para eles que eu ia colocar no slide, eles falaram, olha, eles não vão acreditar que era 9.500. Está aqui, ó. Esse aqui é o registro no site da página do checkout. Quando você vai pagar, é 9.500 o valor da pós. E agora ela está por 24 meses de R$ 99, com uma matrícula de 97, tá? Então, esse valor a partir de agora.
Está, pode colocar o relógio na página do checkout só por 48 horas, nem um minuto mais, porque não justifica a gente ter mais tempo dessa loucura desse preço. Então, eu acredito mesmo nessa pós-graduação, porque está extremamente completa, meninas. Está extremamente completa. Eu fiz uma pesquisa de mercado muito legal antes para saber o que que a galera estava colocando por aí, o que que a galera tá trazendo para vocês no mercado. Então, o que a gente sempre encontra é ou uma pós-graduação de cosmetologia, ou uma pós-graduação de prescrição, como o nutracêutico, a vitamina, a hormônio, etc., né? Ou então a visão integrativa, que ela aborda ainda uma visão muito mais ampla do que só a estética. Então, focado na estética com essa riqueza de conteúdo, realmente eu não encontrei ainda e não vou encontrar com esse preço. Já, não vou. E desafio vocês ainda a buscarem, se vocês encontrarem, com a qualidade que tem, o que a gente encontra é muito após de 6 meses, né? A gente está buscando acabar ela acabar as coisas mais rápido, mas não adianta. Para tratamento de saúde, de estética, bem feito, embasado na segurança do seu paciente, onde você não vai ter problemas de gerência, né? Um problema ali de trazer um dano ao seu paciente com qualidade, você não consegue ter uma pós-graduação de 4, 6 meses. É absurdo. Então, não tem comparação com muitas outras que as pessoas às vezes acabam comparando, né? Porque realmente as grades estão bem mais, um pouquinho mais fracas. Deixa eu responder perguntas aqui. Se vocês quiserem abrir a câmera para perguntar. Olha, tá perguntando aqui se as formas de pagamento. Eu acredito, Thay, coloca aí para mim as formas que eu não lembro se boleto aceita. Eu acredito que cartão de crédito e Pix, tá? É reconhecida pelo MEC. Aliás, a gente tem aqui a nossa pós-graduação junto com a Anhanguera, que é a maior holding de educação do Oi? Brasil, tá? Alguém quer falar Ó, alguma coisa? que, fi? Aqui, cartão de crédito é feito em 2 etapas. Você parcela em 12 agora e depois de 12 meses é feita uma nova cobrança de outros 12 meses no mesmo valor, tá? Então, a gente colocou isso lá pelas regras da plataforma para facilitar para vocês também uma opção mais tranquila. Mas cartão de crédito e Pix, tá certo? A matrícula pode ser no Pix, boleto ou PlayPal. A matrícula, isso. Cartão recorrente também? Acho que não. Mas a Thay que vai falar aí para vocês. Meninas, o Thay, coloca o seu link do seu WhatsApp aí para eles, enquanto eu me despeço aqui, porque a Thay ela vai falar todas essas informações para que vocês estão perguntando. Ela vai tirar dúvidas também, porque às vezes chega um aluno que pergunta alguma coisa sobre a pós-graduação, além dessas formas de pagamento, então ela tira todas as dúvidas com vocês nesse link que ela vai deixar aí do chat para vocês. E se vocês perderem por alguma coisa, me chama lá no direct do Instagram e procurem lá que eu mando também o link da Thay para vocês direto para ela tirar todas essas dúvidas da nossa pós e forma de pagamento. O telefone dela tá aí, ó, ela acabou de colocar. Podem anotar e chama ela que ela tá. É a nossa Miss Simpatia, né? A Thay é a nossa Miss Simpatia. Todo mundo vai falar com ela, fala: Nossa, ela é muito gente boa, adorei conversar com ela, muito simpática. É isso mesmo, gente. Aqui a gente trabalha assim. Então, meninas, espero vocês lá dentro. Nossa turma 2 está oficialmente aberta. Já dou boas-vindas a vocês que estão chegando. Nosso link de suporte está lá na primeira página, é só clicar lá que a gente está à disposição para qualquer dúvida acadêmica sobre conteúdo, tá? E a gente está sempre aqui trazendo aulas ao vivo para vocês,
Pelo menos uma vez por mês a gente traz aula ao vivo e vocês são sempre muito bem-vindos para interagir, tá bom? Agora, a pós-graduação está babadeira, está babadeira. A outra tá aí falando, ela é maravilhosa, só me interessei em estar aqui por conta do atendimento dela e ganharam uma aluna. Ê, dona Tainara, tá mandando muito bem, tá vendo? Estou em boas mãos, estou em boas mãos. Pode chamar que ela é maravilhosa, ela é muito simpática mesmo e muito competente no que ela faz, viu? Agradeço de novo. Um beijo para todo mundo. Essa aula eu vou deixar no meu canal do YouTube por 48 horas e já vou subir também na plataforma dos alunos e depois o YouTube só vai estar dentro da plataforma, tá? Então, vocês vão ter chance de enviar para os seus colegas da saúde também. Chama alguém para fazer apoio junto com você, para vocês animarem junto, né? Às vezes fazer online, às vezes a gente perde um pouquinho, mas quando tem incentivo de amigo, aí é mais fácil, né? Então, eu vou sempre colocar no Instagram o link e mando para a Thay também distribuir para vocês assistirem de novo se tiver alguma dúvida, tá? Um beijo, fiquem com Deus.